noite para vocês. Sejam muito bem-vindos. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Joyce, eu sou a gestora do Departamento Pessoal da Visual. Esse ano, com muito orgulho, eu completo 9 anos de empresa e desses 9 anos eu estou há 4 anos na gestão do Departamento Pessoal. E é um prazer tê-los aqui para a gente falar de 2 assuntos importantíssimos para a nossa área. São assuntos que, com certeza, vai acarretar uma mudança enorme para vocês. Então, é essencial que vocês tenham uma visão muito crítica sobre isso. A gente já convocou essa palestra simplesmente pelo fato de que a Visual tem que ter o conhecimento, tem que ter a informação para passar para vocês, sem dúvida nenhuma. Só que é essencial que vocês tenham pelo menos a noção do que é cada assunto. Porque a gente sempre fala que para os empregadores ou para os responsáveis dos empregadores que estão aqui, a decisão final é de vocês, o risco final é de vocês. Então, hoje, desde quando vocês pensarem em admitir um funcionário, então, desde a admissão, todo o processo dele até a rescisão dele, a gente precisa olhar com um olhar um pouquinho mais crítico sobre cada assunto. Então, eu espero que vocês aproveitem ao máximo essa palestra, que saiam daqui com a mente aberta, que saiam felizes, que isso é uma coisa que depois vocês me falam no final. Mas, de fato, eu agradeço a presença de cada um de vocês. É muito importante para a gente. E só 2 pontuações. A direção não pôde comparecer na data de hoje. Então, peço desculpa em nome deles. Provavelmente o Gustavo, se for possível, ele venha no final, mas acabou tendo compromisso agora de última hora, então, infelizmente, ele não pôde vir. Ao final da palestra, será concedido para vocês um certificado, só que a gente vai enviar esse certificado via e-mail. Na listagem de presença já tem o nome, o RG, e a gente vai mandar para aqueles e-mails mesmo que vocês confirmarem, certo? Então eu agradeço e uma excelente palestra para vocês. Boa noite a todos. Meu nome é Luciana, sou contadora, especialista da área trabalhista, e o objetivo é apresentar um pouquinho para vocês sobre a reforma trabalhista e também do projeto E-Social. Tá? Vocês podem participar durante a palestra, eu acho bem legal, fica mais dinâmico, ok? E no final também eu fico à disposição para tirar dúvidas. Se alguém quiser tirar dúvidas, me procurar, eu fico à disposição. Nós vamos ter um intervalo por volta das 9 horas para um coffee, ok? E depois a gente retoma. Eu peço que vocês, se possível, fiquem até o final, porque nós teremos informações importantes até o último slide, tá? Então, primeiramente eu quero agradecer o Visual, né? Pelo convite e pelo projeto de trazer vocês até aqui, de fazer essa apresentação. Eu acho uma iniciativa muito importante e relacionada ao escritório de contabilidade, porque é um assunto que não tem como o escritório trabalhar sozinho, tá? Quando nós falamos de E-Social, vocês vão entender aqui ao longo da palestra que nós não conseguimos fazer E-Social só o escritório de contabilidade, mas é um conjunto. Eu gostaria de saber aqui, alguém já participou de alguma palestra do E-Social relacionada a este assunto? Já? Kátia, já. Mais alguém? Já. Do restante não? Já ouviram falar a respeito? Não estou nem dormindo. Não está nem dormindo? E o que vocês ouviram a respeito? Que o cerco está apertando. Bom, é um projeto do governo federal e eu vou falar aqui do zero desde quando ele surgiu, tá? E vou explicar principalmente no dia a dia como que vai funcionar esse projeto, ok? Bom, sobre reforma trabalhista, durante a palestra eu vou encaixando as informações, mas também fico à disposição para as perguntas de vocês, tá bom? Bom, o E-Social ele faz parte de um projeto que chama SPED, do governo federal.
E esse projeto, ele foi implantado junto com o início do projeto PAC. Vocês se lembram desse projeto PAC, Programa de Aceleração do Crescimento do Governo Federal, que fez parte do segundo mandato do governo Lula, inclusive foi um dos principais temas, né, da sua campanha eleitoral do segundo mandato. E o que era o projeto PAC? Crescimento e desenvolvimento do país. Como? Através de infraestrutura, né, através de várias rodovias, aeroportos, portos, vários investimentos em infraestrutura do país, certo? Tanto que nós não tínhamos a Bandeirantes aqui, passou aqui próximo de nós, a Anhanguera foi duplicada, Viracopos, como que era Viracopos há 10 anos atrás? Mudou totalmente, cresceu, melhorou, é outro nível, né? Então, assim, isso em Portos também realmente aconteceu, tá? A ideia do governo era que até 2010 fossem investidos cerca de 500 bilhões de reais e não chegou a investir tudo isso e o projeto passou para a segunda etapa. Mas tudo bem, só para vocês entenderem, quando eles criaram a ideia do projeto PAC, do crescimento, né, do país, de desenvolvimento, de investimentos em infraestrutura, o governo se deparou com a seguinte situação: para investir nós precisamos de dinheiro. E onde é que o governo consegue dinheiro? Impostos, né? Arrecadação. Não é assim? Principalmente, não é? Somente. Exato. Então, através dos impostos que eles iriam conseguir colocar o projeto PAC para funcionar. E a ideia do projeto PAC era, conforme nós movimentássemos toda essa infraestrutura, geraria empregos, e realmente aconteceu, tá? E tudo isso melhoraria a economia do país. Bom, então eles pegaram o SPED, que já era uma ideia de Fernando Henrique Cardoso, mas estava em início de desenvolvimento, não estava funcionando ainda. O SPED, ele é um projeto que não foi criado no Brasil, ele foi copiado, já existe em países de primeiro mundo, que é o quê? Toda fiscalização do governo online, através de arquivos eletrônicos. Então, o fiscal, ele não precisa se deslocar até a empresa, até o escritório de contabilidade, sentar e checar documentação. Então, por quê? Porque ele recebe arquivos eletrônicos com todas as informações vêm até ele, certo? Então, se ele vai fazer uma fiscalização pontual. Ele já sabe o que ele vai buscar, ok? E o projeto SPED, ele começou na área tributária, fiscal. Então, essa foi a primeira área de implantação com a nota fiscal eletrônica, lembram? Então, quando a gente ouviu falar, imagina, isso nunca vai dar certo. Nota fiscal eletrônica, DANF, como assim, virtual? E deu. Hoje nós temos até a nota fiscal de serviço, já em várias cidades, eletrônica também. O CTE também eletrônico, conhecimento de transporte. Então, começou pela área tributária, pela área fiscal, notas fiscais de entrada, saída, apuração. Depois entraram as declarações da área fiscal, o SPED fiscal, EFD contribuições. E depois foi chegando para a área contábil. Então, chegou na área contábil. Hoje nós temos ECD, ECF, enfim, várias declarações contábil, digital, eletrônica. E agora está chegando na área trabalhista, certo? Na área trabalhista, eles entendem que é um dos projetos mais complexos para serem implantados, porque, primeiro, ele exige informações de várias fontes diferentes, certo? Segundo, existe um problema de cultura no nosso país que tem que ser mudada, ok? Então, olha só. A área contábil e tributária já estão acostumados a seguir legislação,
Tá? As empresas já estão mais acostumadas a seguir ICMS, PI, enfim, toda a legislação tributária e contábil. Mas a área trabalhista, por falta da fiscalização, essa fiscalização ela é muito falha no nosso país. O percentual é que cerca de 3% de empresas brasileiras somente recebem por ano uma fiscalização trabalhista. 3%. É muito pouco, certo? E hoje nós fazemos a folha de pagamento, nós recolhemos os impostos e isso praticamente não é conferido por ninguém. Então, a empresa, se ela quiser manipular dados, recolher uma guia diferente, ela faz sem que isso seja confirmado, ok? Então, olha só, existe legislação fundamental, está aí no material de vocês, mas Luciana, o governo pode exigir isso de nós, essas informações em meios eletrônicos? Sim, já está previsto na Constituição Federal, em leis e decretos, que o governo a nível estadual, federal, municipal, trabalhista, eles têm o poder de nos solicitar informações por meios físicos, eletrônicos ou presencial, ou como, seja lá como for, e as empresas são obrigadas a fornecer, certo? Bom, então, em dezembro de 2014, a Dilma assinou o decreto instituindo o SPED e-social no Brasil. Então, decretou, não volta mais atrás, tá? Então, eu ainda ouço, o e-social já está rodando para as grandes empresas a partir de janeiro, e eu ainda ouço algumas pessoas dizendo, não vai acontecer, é impossível. Não é impossível. Do mesmo jeito que acharam que poderia ser impossível, lá com a nota fiscal eletrônica e ela aconteceu, tá? O e-social também vai acontecer. Então, o objetivo do e-social, unificar a prestação das informações, padronizar as transmissões, validação, armazenamento, distribuição, constituindo um ambiente nacional de dados. Então, eles criaram um grande banco de dados para recepcionar todas as informações. Fica em Belo Horizonte, Minas Gerais, um grande barracão com grandes computadores, servidores gigantes, parecem painéis elétricos, corredores e corredores daqueles painéis de servidores que estão preparados a receber milhões de dados por dia, tá? E o mais interessante, eles adaptaram o projeto conforme legislação. Então, eles criaram um código para cada tipo de arquivo que subir para o e-social, que chegar lá. E mediante essa codificação, esse arquivo será fiscalizado automaticamente. Então, o e-social é o quê? É CLT pura. É legislação acontecendo sem vírgula, sem ponto, sem nada. Certo? Então, nós temos que o quê? Eu quero que ao longo da palestra vocês se despertem e comecem a observar os processos internos, né, lá na minha empresa, o que eu preciso mudar, o que eu preciso me preparar para que eu não venha a ser penalizado com uma multa. Bom, então, utilização de mecanismos eficientes para fiscalizar as obrigações trabalhistas e previdenciárias. Lógico, nós estamos em uma região metropolitana, né, muito boa, se formos olhar, uma das melhores do país, certo? Aqui nós temos escritórios muito bem preparados, como visual, nós temos profissionais bem preparados, mas nós temos lugares remotos do país, certo? Então nós ainda temos lugares onde as pessoas trabalham sem registro, ainda temos lugares onde o funcionário fica trabalhando sem registro e recebendo seguro-desemprego, certo? Ainda tem lugar em que a pessoa trabalha sem receber hora extraordinária. Então, o objetivo do governo realmente é fiscalizar, né, a parte trabalhista e previdenciária, fora a questão de fraudes, né, em seguro-desemprego, em benefícios previdenciários, certo? Bom, então, hoje, o departamento de pessoal, inclusive nós temos aqui uma parte da equipe representando, né? As meninas dão um oizinho aí. Olha lá, tem um pessoalzinho aqui do departamento de pessoal representando a equipe. Seria legal no intervalo vocês, né,
falarem um oi, conhecerem. Nossa, você que faz minha empresa, porque às vezes a gente fala só por telefone, não é? Bom, eles criaram um padrão de recebimento de informações para fiscalização, certo? Hoje, as meninas do departamento de pessoal, elas entregam o CAGED, a GFIP, a RAIS, a DIRF, a folha de pagamento. Então, cada coisa é feita em um sistema diferente, de um jeito diferente. Cada órgão, ele exige as informações de uma forma diferente. E agora não, tudo será padronizado de uma única forma, certo? Então, vai ser uma padronização de transmissão. Todos serão transmitidos da mesma forma, através do certificado digital. Será validado da mesma forma todos os arquivos, armazenado e distribuído para os órgãos participantes. Então, quem são os órgãos participantes? Receita Federal no topo do projeto. Eu diria que ninguém melhor. Alguém conhece algum órgão melhor para fiscalizar e cobrar? Eu não conheço. Ela tem uma equipe e sistemas de alto nível. O Ministério do Trabalho, certo? Com a fiscalização principalmente das normas regulamentadoras do Ministério, também CLT, legislação, INSS, com a parte de benefícios, Secretaria da Previdência Social acompanhando legislação, Justiça do Trabalho não entra nesse momento, mas já ela vai acompanhar as audiências através do e-social. Então vai chegar um momento que nós não vamos mais precisar levar documentação, apresentar documentação física, tudo estará dentro do e-social, e Caixa Econômica com a arrecadação do Fundo de Garantia. Certo? Então, todos esses órgãos fazem parte do projeto e todos eles vão fiscalizar cada um dentro do seu âmbito e receber as informações dentro do seu âmbito. Hoje nós temos livro de registro, a GPS, que recolhe INSS, certo? Folha de pagamento, a GFIP, que é a guia que libera o fundo de garantia para recolher, é uma declaração e libera a guia, nós enviamos hoje. O CAGED, que é uma declaração mensal, onde o escritório de contabilidade manda para o Ministério do Trabalho, informando todos os funcionários que foram admitidos e desligados durante o mês. Temos a DIRF, que é uma declaração anual, uma vez por ano, e através dela que nós liberamos o informe de rendimento para os funcionários. Temos a RAIS, que é enviada para o Ministério do Trabalho e libera aquele abono do PIS, certo? A CAT, que é a Comunicação de Acidente do Trabalho. O MANAD, que é um arquivinho de fiscalização do Ministério do Trabalho que não funciona. É um caos, na verdade. Quando a gente precisa preparar um arquivo desse, meu Deus, é terrível porque nunca dá certo. Então ele deixa de existir. O PPP, Perfil Profissiográfico Previdenciário, que libera aposentadoria especial. Tudo isso estará dentro de um único lugar, dentro do e-social, certo? Então a ideia é, já essas declarações elas acabam, tá? Pode fazer um pouquinho. Então, por exemplo, o livro de registro vai chegar um momento que eu não vou precisar, vai ser o livro ou a ficha, tá? Não é agora, mas vai chegar um momento que sim. A GPS, que é a guia que nós recolhemos em INSS, vai se transformar em um DARF, então ela deixa de existir. A folha de pagamento será online, eletrônica. A GFIP, o Fundo de Garantia, nós vamos receber as guias das arrecadações, dos impostos, direto do governo. Gente, olha só, hoje as meninas lançam as informações do sistema de folha de pagamento, processa, confere, manda para vocês conferem, elas fazem o processamento final da folha, encerra, gera as guias no próprio sistema de folha de pagamento e manda para vocês recolherem. Não é assim? Muito bem. Com o e-social, elas vão enviar os arquivos de fechamento de folha e quando elas fizerem o encerramento, enviar um arquivo para o e-social dizendo assim, olha, nós estamos encerrando a folha agora, o e-social vai totalizar as bases de cálculo e ele vai nos dar as guias prontas.
não seremos mais nós, não é mais um escritório de contabilidade. Então é muito sério isso. Tá? Nós vamos recolher as guias prontas que eles vão nos dar, mediante todos os dados que foram chegando dentro do e-social durante o mês. O CAGED deixa de existir por quê? Porque agora cada vez que eu fizer uma admissão ou um desligamento de funcionário, eu já envio o arquivo. Então essa informação agora é em tempo real. A DIRF, que era anual, passa a ser mensal. Então as informações de imposto de renda retido na fonte, da folha de pagamento, do recibo de férias, da rescisão do funcionário, agora será enviada essas informações mensalmente para a Receita Federal. A RAIS, todas as informações de remuneração já estarão mensalmente também, deixa de ser anual, ela deixa de existir. A comunicação de acidente de trabalho, que até então nós usamos o sisteminha da Previdência, muito ruim, né? Alguém aqui usa ele para fazer a CAT? Esse sisteminha, ele... Peraí. Acho que fica melhor assim. Esse sisteminha deixa de existir para as empresas, tá? E as empresas vão utilizar o próprio sistema de folha de pagamento para registrar agora uma CAT, e o número do recibo do envio do arquivo é que vai ser o número da CAT. O MANAD deixa de existir e o PPP também deixa de existir a partir do momento da implantação do e-social. Então, se vocês perguntarem, mas Luciana, e dos funcionários do período que foi para trás, aqueles que já estavam, continuam como era. Então, eu tenho que fazer PPP até 31 de dezembro, em meio físico. A partir de 1 de janeiro de 2019, que é quando entra a quarta fase do projeto, deixa de existir PPP meio físico, tá? Porque todas as informações estarão dentro do e-social. Tudo bem até aqui? Quantas fases, né? São 4 fases. 1º de janeiro é a última fase. Isso. A primeira fase começa agora em julho, dia 16. Bom, o objetivo do e-social: garantir direitos trabalhistas, previdenciários, aprimorar a qualidade das informações com redução de gasto público. Lógico, não precisa contratar mais auditores para saírem para a rua, né? Eles receberão tudo lá no seu notebook, lá em casa, sei lá, no escritório, lá dentro da secretaria que eles estão trabalhando. Então, outra coisa, eu sou super jovem, tá? Mas eu comecei a fazer departamento pessoal na época de datilografar, imagina. Então, naquela época, a folha de fundo de garantia chegava pelo correio. E a gente tinha que datilografar todos os dados em 2 vias, não podia errar, né? E a gente protocolava lá no banco na hora de recolher, uma guia ficava com o banco, outra a gente trazia de volta. E aí a Caixa Econômica, ela tinha centros e centros de digitação, com milhares de digitadores distribuídos em todo o Brasil. E esses digitadores, eles ficavam digitando as informações do fundo de garantia. Até que eles criaram o primeiro sistema da Cefip, lá em DOS, daquele disquetão que também vivia dando problema, depois passou para o disquetinho, até que chegou na versão, né? Tô dando risada, né? O disquetinho depois passou para a versão Windows, né? Mais bonitinha, colorida, uma plataforma legal. A gente já começou, já não era mais o disquetinho que levava no banco, aí a gente já enviava as informações via internet. Olha como foi evoluindo. Só que olha só, aquele centro de distribuição de digitação existe? Não existe mais. Por quê? Porque o escritório trabalha para o governo, para a Caixa. Então é o escritório de contabilidade que passa as informações do sistema, valida e envia pela internet. Então cada vez mais nós estamos trabalhando para o governo. Nós temos que preparar as informações e nos entregar, né? Podemos dizer assim, nós nos denunciamos cada vez que nós enviamos uma declaração, certo? Então realmente reduz o gasto público e redução de fraudes na concessão de benefícios previdenciários, do seguro-desemprego e saque do fundo de garantia.
Bom, também o objetivo tornar mais célere a identificação de ilícitos tributários, com a melhoria do controle dos processos e a rapidez no acesso às informações, mais célere, mais rápido. Veja só, até há poucos anos atrás, quem cuidava da arrecadação do INSS era ele mesmo. Só que ele tinha um prazo de prescrição de 10 anos. Se a empresa não recolhesse INSS em 10 anos, ele não podia cobrar mais. E ele não dava conta de cobrar isso. Muitas empresas deviam, e a fiscalização era falha, o sistema era ruim, e eles não davam conta de cobrar o INSS das empresas devedoras. Chegou um momento que o governo federal falou: chega, INSS, você não dá conta de fazer isso, não é bom isso. Eu vou passar essa cobrança para a Receita Federal. E a Receita Federal aceitou, fez algumas exigências, várias adaptações, e de cara ela já disse assim: olha, não preciso de 10 anos, é muito, me dá 5. Eu quero 5. E a partir de 2008, 2009, a Receita Federal foi assumindo essa cobrança, esse controle de arrecadação do INSS, certo? E ela fez algumas adequações naquela declaraçãozinha que chama GFIP, que é entregue mensalmente no Fundo de Garantia, e por ali ela conseguia cobrar a empresa em 2, 3 meses de atraso no máximo. Então aquilo que o INSS não fazia em 10 anos, a Receita Federal em pouco tempo estava fazendo em 2, 3 meses. Mas com o E-Social, ela vai fazer isso em tempo real. Perceberam? Então, nós vamos declarar o débito até o dia 7, dia 20 vence a guia, não é verdade? Vamos imaginar os 2 dias, né, Cátia, de compensação por aí, de bancária? 22, 23, não caiu o pagamento, já está bloqueando sua CND. Muito rápido. Tempo real agora. Entenderam? Então, a forma como eles vão trabalhar é muito prática, através desse projeto. E a fiscalização mais efetiva das operações com cruzamento de dados e auditoria eletrônica. Cada arquivo que chega, ele é auditado eletronicamente. Com a Receita Federal quase não está tendo problema em termos de recepção de arquivo, de dificuldade, né, de recepção, de quantidade de arquivos. Praticamente não está acontecendo, né, esse problema. Então a primeira fase começa agora dia 16 de julho e eu vou falar um pouquinho do que será enviado nela. Cadastro da empresa. Esse é o primeiro arquivo que vai para o E-Social. Prestem atenção. Eles criaram um grande banco de dados, mas ele está vazio. Completamente vazio. E o E-Social, ele não quer saber do passado. Ele quer saber do dia 16 de julho para frente. Certo? Ele não está pedindo informações passadas. Ok? Só que a ideia é, dependendo do que chega com esses arquivos, de como eles vão conseguir visualizar a situação da empresa, eles podem vir e fiscalizar os últimos 5 anos, que é o que eles têm direito, não é? Não é, Gabi? Os últimos 5. Então, o que nós temos que tomar cuidado antes de que subam os arquivos denunciando o nosso passado? Nós vamos consertar, nós vamos procurar trabalhar nos nossos processos internos, certo? Então, o primeiro cadastro que sobe, isso é com o pessoal do escritório, é o cadastro da empresa. Então, eles já estão atualizando todos os cadastros, deixando tudo em ordem. Pode ser que alguns de vocês recebam a convocação para fazer uma alteração de contrato social. Por quê? Porque nós tivemos ao longo do tempo muita divergência de informações entre JUSESP, Receita Federal, Estado e município. Muitas vezes o CEP que aceitava aqui não aceitava ali. Estou dando um exemplo, mas outras situações também. Então, às vezes nós éramos obrigados a colocar um CEP em um órgão e outro em outro. Agora eles estão unificando tudo. Então pode ser que realmente tenham que ajustar informações nos órgãos
e pode ser, dependendo do levantamento do escritório do visual, que talvez precisa fazer alguma alteração para adequar. Então, o cadastro da empresa será enviado em primeiro lugar. Tem alguma empresa que tem obra aqui? Está em construção, reforma? Então, se tem obra, existe uma SEI, certo? Então, se tem uma SEI, que é um cadastro específico do INSS que acompanha construções, certo? Também tem que subir essas informações agora para o E-Social. Essa SEI, ela vai ser transformada em CNO, Cadastro Nacional de Obras. Tabela de horários. Nós teríamos que subir uma tabela com todos os horários praticados na sua empresa hoje. Todos. Inclusive horário de almoço e jantar. Tá? Eu não conheço as empresas de vocês, né? Fui convidada pelo visual, mas pelas consultorias eu digo que jornadas é o problema número 1 do Brasil. É o número 1. Número 2, férias. Falta de fiscalização fez com que a gente fosse inventando ao longo do tempo, criando novas ideias, né? E o brasileiro é super criativo, não é verdade? Então, o que nós vamos ter que fazer? Rever CLT, o que eu posso, o que eu não posso fazer. Tá? Jornada, gente, é a número 1. Então, assim, excesso de jornada. Vamos falar rapidinho? Quantas horas extraordinárias é permitido por CLT fazer por dia? Quantas? 2, não é? 2 horas extras no máximo por dia. Só que existe um outro limite de trabalho, de quantidade de horas de trabalho por dia. Qual é o limite máximo que um funcionário pode trabalhar por dia? Com hora extra já. 10 horas. Gente, vocês sabem, isso é legal. Parabéns. É isso aí. 10 horas é o máximo, não é? E os intervalos entre uma jornada e outra? 11 horas. E almoço e jantar? Qual é o mínimo e o máximo? Mínimo 1 e máximo 2. É isso aí. E a cada 6 dias de trabalho tem que ter um descanso semanal remunerado, não é? Isso, nós estamos falando de intervalo intra-jornada, interjornada, né? Que é almoço e jantar, entre uma jornada e outra, DSR, tudo isso tem que ser cumprido fielmente. Tá? E hora extraordinária não é para virar rotina, é para ser exceção. Até porque nós temos empresários aqui. Temos, né? Até porque empresários, hora extraordinária é muito cara. Ela custa 50% a mais para você. Além do que, ela reflete no 13º, na férias, no aviso prévio. E mais, ela tem incidência do imposto de renda, fundo de garantia, INSS, tudo isso custa. E o seu funcionário não produz? Não produz do mesmo jeito. Então, qual que é a ideia? O que eu costumo fazer nos meus clientes de consultoria? Nós fazemos um levantamento dos setores, setorizamos, onde é que eu estou tendo maior quantidade de hora extraordinária. Anotem aí, façam na sua empresa. Olha, setor X. Então, vamos estudar a causa. Tenho gente enrolando aqui para ganhar um dinheirinho a mais. Acontece. Ou não, realmente está faltando mão de obra. Ou é um setor muito imprevisível. Do nada tem muita coisa, depois não tem mais nada, esse é o contrato, e aí? Tem que procurar uma solução, comece a trabalhar em cima disso, porque jornada é problema número 1 e eles estão, assim, ansiosos por fiscalizar questões de jornadas nas empresas. Mas pode ter banco de horas? Banco de horas, ótima pergunta. Pode, a legislação não mudou. O E-Social ele não muda a legislação nenhuma, ele faz aplicar o que já existe. Mas banco de horas tem regra. Então tenho que seguir a regra certinho, tem que ser homologado junto ao sindicato. Se for um banco de um ano,
A reforma trabalhista nos deu a oportunidade de fazer um banco de horas de até 6 meses, sem sindicato. Mas eu tenho que ter o controle exato dessas horas. Sabe por quê? Porque o E-Social vai controlar o banco de horas. É até engraçado que eu tenho um cliente que tem um problemão de jornada. E um dia eu cheguei lá e falaram: Luciana, resolvemos problemas de jornada. Eu, nossa, estou super feliz, que bom. Nossa, o que vocês fizeram? Isso é magnífico, né? Nós colocamos um banco de horas. Eu falei: não, isso não é resolver problema de jornada, tá? Por quê? Porque o banco de horas, quando começar o E-Social, nós vamos ter que informar o saldo que vem vindo do banco de cada um. E todo mês nós vamos ter que informar quantas horas extras ele fez e foi para o banco e quantas horas ele descansou e saiu do banco. Então o E-Social vai controlar automaticamente. Eu não posso estourar as 2 do dia. Perceberam? Então o banco de horas não resolve o problema de jornada. As regras são as mesmas. Luciana, Oi? posso fazer banco de horas ao contrário? O funcionário sai mais cedo ao invés de descontar isso, descontar posteriormente, de férias, alguma coisa assim? Então, em férias nunca. Tá? Banco de horas. Ou ele trabalha depois, você sai mais cedo para resolver um problema pessoal, mas eu não quero descontar no limite dele. A gente pode fazer esse banco de horas também? Como isso funciona? Então, você tem que, primeiro, tem que ser junto ao sindicato, documente, até porque ele vai pôr regras. O que a gente não pode deixar acontecer? Pode ter banco negativo? O ideal é que não. Mas uma horinha ou outra acontece. O que a gente não pode deixar é que acumule horas negativas. Então, teve uma palestra que eu estava ministrando, que uma pessoa falou assim: então, eu tenho um funcionário com 200 horas negativas, o que eu faço? Eu falei: nem eu sei. Não sei. Né? O que você faz com 200 horas negativas? Abona, esquece, perdoa? Né? Como que... Entendeu? O que tem que fazer, gente? A gente tem que controlar isso bem, né? Bem certinho, para não ter problema. Certo? Bom, mas isso foi só para isso. Nós vamos falar mais de horários aqui. Então, nós vamos ter que fazer o quê? Vamos ter que apresentar. Todos vocês já enviaram todos os horários para o escritório? Todos os horários praticados para eles criarem as tabelas? Quem não enviou, providencie urgente, tá? Então, montem numa planilha todos os horários praticados, aproveite e verifique. Será que o seu horário está dentro da lei? Nós temos, às vezes, eu falo nós porque eu também tenho empresa e eu também tenho o meu escritório de contabilidade, eu sou contadora, eu já trabalhei em escritório de contabilidade, já estive dos 2 lados, né? Já estive lá no escritório de contabilidade, estou aqui desse outro lado. Mas é muito comum a empresa jogar a responsabilidade para o escritório. O escritório nunca me falou sobre isso. Eu não sabia dessa lei, eu não sabia dessa regra da CLT. Gente, nós temos que saber. Uma boa parte nós sabemos e não damos atenção. Não é? E nós temos que saber, sim. E nós temos que ter dentro, empresários, vocês têm que ter ali uma pessoa qualificada, né, no seu RH, no seu setor, que faça essa comunicação com o escritório de contabilidade, uma pessoa que conheça, que tem, principalmente agora com o E-Social, não dá mais para ficar com uma pessoa leiga. E quem é leigo, gente, corre atrás, estuda, faz curso, departamento pessoal, vou fazer minha propaganda, eu tenho um curso de departamento pessoal, gente. Então, assim, tem que estudar, sabe? E o que é? É CLT, legislação, ok? Então, temos que checar esses horários. Está dando 44 horas por semana? É muito comum quando a gente vai conferir, às vezes tem jornada que está menos ou está a mais. Sabe o que foi? Alguém criou e foi passando, foi e ficou? E ninguém nunca parou para olhar? Então, verifiquem os horários, passem para o escritório imediatamente todos os horários praticados, certo? Para que eles possam criar a tabela de horários e enviar para o E-Social nessa primeira fase. Também temos a tabela de cargos. Cargos, gente, é outro problema. Equiparação salarial. Então, antes
de que suba essa tabela de cargos, faça uma revisão dos seus cargos e salários. Sabe, se não tem discrepância entre cargos iguais, salários diferentes, hierarquias, atividade com a nomenclatura do cargo. Será que o nome do cargo, porque né, a gente vai inventando, né, os nomes, né, malucos, a gente vê muita coisa muito estranha. Então, assim, nós vamos inventando conforme a nossa atividade, a nossa situação, né? E será que tem a ver com a atividade da pessoa? Ou tinha em algum momento e hoje não tem mais? Então precisa rever a atividade que a pessoa faz, se tem a ver com a nomenclatura do cargo, ok? Porque nós também teremos que enviar essa tabela de cargos e façam já esse levantamento dentro da empresa, verifiquem e, se for necessário, já ajustem, já falem com o escritório para que ele já, na hora de subir essa tabela de cargos, já ajuste o que precisar. Também vão subir outras tabelas de uso técnico, por exemplo, as rubricas, né, que são os eventos de folha de pagamento, tudo que paga e desconta, certo? Isso as meninas já estão preparando lá, com todas as incidências, lotações tributárias, que são os departamentos. Pois não. Referente à tabela de horário. Você tem um grupo de funcionários que a carga horária semanal dá 41 horas, por exemplo. Eu posso já ajustar sem que isso acarrete aumento de salário? Meu Deus. Assim, Perguntas, né? Só complementando, esse grupo recebe o piso salarial. Certo. Posso ajustar para 44 horas ou não? Olha a pergunta dela. Então, eu tenho um grupo que hoje faz 41 e ela já quer... Gente, o que vocês tiverem que ajustar, ajustem agora. Tá? Agora, quanto ao aumento salarial, verifique com o seu jurídico, fale com as meninas do escritório, tá? Qual seria o correto? Seria ajustar salário. Como eles ganham um piso, verifique, consulte o seu jurídico, consulte o seu escritório, verifique a melhor forma de fazer. Mas o que vocês tiverem que fazer em ajustes de horários, façam imediatamente, antes que essa tabela suba. Porque depois, cada alteração, eu tenho que informar para o E-Social. Tá? Aí sim vai ficar mais difícil. Porque cada alteração que eu fizer já estarão debaixo dos olhos do fisco. Ok? Então, o que tiver que fazer, já faça. Verifique com o seu jurídico, já alinhe. Tenho algumas empresas que eu conheço que chamaram o sindicato, alinharam, fizeram uma assembleia, ajustaram, que enfim, eu não sei. Cada um tem que buscar aí uma saída e alinhar as questões de horários. Bom, então, isso é a primeira fase. Cadastro da empresa e tabelas. Entre as principais que envolvem vocês, horários e cargos, ok? Que eu preciso que vocês levantem. O manual do E-Social, quando a gente lê a respeito de cargo, ele fala para criar o organograma. Ele fala, empresa, crie o seu organograma, verifique os seus cargos, verifique se tem a ver com o CBO, tá? Então, nós vamos precisar do apoio de vocês nessas duas tabelas. Depois nós temos a segunda fase, que começa em setembro. E em setembro, o primeiro arquivo que sobe é o cadastro dos funcionários ativos em 1/9. Ativos e afastados. Luciana, mas o meu funcionário se desligou dia 31 de agosto. Eu preciso mandar ele? Não. Tá? 1/9. Quem estiver vinculado à empresa em 1/9, nós vamos enviar esses cadastros como carga inicial. Que é o quê? Olha aí, social, esses são os meus funcionários hoje. Esses estão ativos e esses afastados por tais motivos. Ok? Para que o escritório faça essa carga inicial, nós temos que fazer algo que é chamado de qualificação cadastral. Olha que ideia brilhante. O governo entendeu que os cadastros dos brasileiros estão uma verdadeira bagunça nos órgãos. E estão. Inclusive o meu. Quando eu tirei minha carteira profissional lá no Ministério do Trabalho, que eu tinha 14 anos, né? Acho que era solteira, morava na casa dos meus pais, era outro endereço, outro grau de instrução.
né? A última vez que eu recebi um benefício do INSS, meu cadastro no INSS também era outra situação. Na Receita Federal, na minha última declaração de imposto de renda, são Caixa Econômica. Então, em cada órgão desse, está de um jeito. Não foi? O brasileiro não tem esse costume de atualizar dados cadastrais. Então, eles tiveram uma brilhante ideia. Quem é que vai atualizar esses dados para nós? As empresas. Perfeito, impressionante, não é?